Meu pai largou minha mãe doente por causa da amante. Depois que ela morreu, ele apareceu exigindo que eu saia da casa imediatamente. Meu pai e minha mãe foram casados por 30 anos. Na época, o pai da minha mãe cedeu uma das casas que eles tinham para eles morarem. Meu pai sempre deu trabalho para minha mãe, porque não gostava de trabalhar. Ela que tinha que sair de casa cedo para poder ir trabalhar e trazer comida para dentro de casa. A minha mãe ficava presa no pensamento que se ela separasse, ela não valeria nada para a sociedade, por ser uma divorciada, por isso ela não largava do meu pai. Enfim, quando a minha mãe descobriu que tinha câncer, aí que piorou a situação. Meu pai não tinha paciência para cuidar dela, deixava ela sozinha por várias vezes para poder ir para noitada. Depois de um mês fazendo isso, ele arrumou as coisas dele e foi embora com o amante. Depois disso, não fiquei mais sabendo notícia nenhuma dele. Como sou filha única e na época eu morava de aluguel, chamei meu marido para poder ir morar na casa da minha mãe para mim poder cuidar dela. Agora, depois de 3 meses que ela faleceu, meu pai apareceu aqui em casa exigindo que eu saia imediatamente para ele morar com a atual mulher dele. E eu bati o pé falando que eu não ia sair porque ele perdeu o direito a partir do momento que ele abandonou minha mãe, doente, para ir embora com outra pessoa. E eu falei que eu não vou abrir a mão da casa. Aí ele falou que eu aproveitei da situação, que eu só fui morar com a minha mãe por interesse em ficar com a casa e que vai na justiça atrás do direito dele. E que se a justiça não dá a casa para ele, ele vai dar um outro jeito para me tirar a força. Meu próprio pai falou desse jeito comigo. E da mesma forma que ele teve de ficar com ameaça, eu tomei a liberdade de registrar um boletim contra ele. Então comecei a juntar o máximo de provas possíveis contra ele e vamos resolver esse problema na justiça. O que você faria nessa situação?